E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guacho. Para quem não me conhece, eu sou assistente da professora Cel. E essa videoaula tá maneira. Nós vamos tratar de um assunto muito sério que tá deixando todo mundo de pelo, quer dizer, de cabelo em pé. Nós vamos falar de Covid-19, do novo coronavírus e da variante P1, que é invenção brasileira, e também do que está chegando por aí, que é a indiana, a variante indiana. Então, bora estudar, que a aula tá bem bacana. Olá, caríssimos estudantes. Então, o tema é este: o que a ciência tem para nos informar sobre o novo coronavírus e a Covid-19? Estamos agora no final do mês de julho, entrando quase no mês de agosto, segundo semestre. A prefeitura nos diz que em agosto voltaremos 100% presenciais para a escola, e aí algumas questões devem ser colocadas e levantadas, e sobre elas nós vamos fazer algumas reflexões. Então, as escolas devem ser abertas ou a gente deve manter o ensino remoto? Voltar ou não voltar às aulas presenciais? Eis a questão. Aí no centro, né, da imagem, o vilão, o novo coronavírus ou SARS-CoV-2. E o que eu queria passar neste material para vocês, que é bem bacana, é referente a esse vídeo produzido pela BBC. É um vídeo bacana, ó, tá disponível aqui no YouTube, né? A BBC News Brasil, e foi narrado pelo Luiz Baruccio, né? Que é esse repórter aqui. Eles trouxeram para a gente uma série de informações bastante relevantes. E eu queria chamar atenção, né, para esse título, Covid-19, 3 causas do alto índice de mortes de jovens no Brasil. Então, esse estudo é baseado no que a Fiocruz tem produzido em termos de pesquisa, né? A Fiocruz emitiu em boletim recente que há um rejuvenescimento da pandemia da Covid-19. Então, não é mais coisa de velhinho, né? Agora todo mundo está vulnerável, né, a ficar doente, enfim. O vírus está matando mais jovens do que no ano passado. E há mais jovens abaixo de 39 anos morrendo aqui no Brasil do que em todo o resto do mundo. E aí a gente vai tentar entender, né, a partir do que a matéria apresenta para a gente. Eu acho que se vocês quiserem assistam, né, pelo YouTube, que vale a pena. Mas eu fiz um resumo da ópera aqui, né? E vamos ver se vocês conseguem acompanhar quais são essas informações relevantes que eu citei. Muito bem, dados do portal da Transparência do Registro Civil. Esses dados são de 2021, então já deste ano. Mortes de pessoas entre 20 e 29 anos. Ocorreu um aumento de 262% de janeiro até março. Então vamos lembrar, né, que neste ano a gente inicia o processo de vacinação e ao mesmo tempo você tem a doença, né, migrando para a faixa etária de pessoas mais jovens, então um aumento. Aqui então, entre 30 e 39 anos, foi maior ainda, esse aumento foi de 290% de janeiro, comparando, né, o mês de janeiro com o mês de março. Olha aqui, ó, janeiro, 858 mortes de pessoas nessa faixa etária. Quando a gente vai para março, né, que foi um dos picos aí que a gente teve ao longo do ano, 3.349 pessoas nessa faixa etária. Então, isso aqui está indicando para a gente alguma coisa. O que será? Mortes de pessoas com menos de 39 anos. Quais são as 3 principais causas? Aqui no Brasil, né, vocês estão vendo os índices comparados com outros países, ele é o mais alto, né, 5%
da população aí de pessoas que morreram, né, são pessoas com menos de 39 anos, comparado com outros países, né, como Estados Unidos ou Reino Unido, enfim. Desde o início da pandemia foram registrados por volta de 20 mil mortes de pessoas abaixo de 39 anos, o que corresponde a 5% do total, que estava em torno de 400 mil. Lembrando que agora, mais recente, né, a gente já ultrapassou os 500 mil, né, mortos. É uma taxa 3 vezes maior do que a dos Estados Unidos. Os óbitos entre os mais velhos caíram pela metade, pois estão sendo vacinados. Olha a importância da vacina. Atualmente, mais de 1/3 das mortes acontecem entre pessoas abaixo de 59 anos. Então, deixa quieto esse negócio de falar que a doença comete velhinho, que mata velhinho, porque os velhinhos agora estão protegidos com a vacina. Os jovens é que não estão ainda na sua plenitude. Então, a primeira causa apontada, né, como sendo um fator que vem aumentando a questão da Covid na população mais jovem, é o comportamento arriscado. Vocês podem observar pela imagem, né, uma imagem recente de pessoas na praia, poucos usando máscara, né? Tem o rapaz aqui com a máscara abaixo do queixo. E aí diz o seguinte: apesar dos jovens serem menos propensos a desenvolver formas graves da Covid-19, pois possuem um sistema imunológico mais forte, exceto os que possuem comorbidades, doenças ou condições crônicas de saúde que deixam o sistema imunológico mais debilitado. Aqui está explicando o que é comorbidade. Eles não são imunes à doença. E, por essa falsa sensação de proteção, se arriscam mais. Não cumprindo as regras de prevenção, eles se aglomeram, não usam máscaras e muitas vezes nem fazem a higiene correta das mãos. Então, vocês precisam ver se vocês estão se enquadrando nesse comportamento que é bem ruim e que é um comportamento que leva à contaminação. Olha aí que coisa horrorosa, que coisa feia. Galera toda se aglomerando aí, né? No pancadão, nas baladas, nos botecos, bares da vida aí. E o menino tá mostrando o dedo aqui, ó, coisa feia, mostrando o dedo para quem tá gravando, né? Tá dizendo, vai se ferrar, para não dizer outra coisa. Mas quem vai se ferrar é ele, né? Ele pode ser infectado, vai ficar aí mal, doente, hospitalizado. E parece que realmente o pessoal não está nem aí, o que é lamentável. Olha aí, ó, os botecos da vida também, galera bebendo, todas aí, tudo. Tem um de máscara aqui, escondidinho, tal, mas na hora de beber você tem que tirar a máscara, né? Então, no meio desse monte de gente aqui, dificilmente você não vai se contaminar com esse comportamento. Tá aí, ó, repressão, né, da polícia, indo atrás aí desses espaços que estão fazendo, promovendo essas aglomerações, tá certo? Tem mais aqui. Dar uma prensa, enquadrar essa galera que não obedece lei. Então, qual seria o segundo motivo desse aumento, desse rejuvenescimento da Covid-19, né? Aumento do número de casos entre jovens. Tá aqui, ó, tá explicando. Volta ao trabalho. Sim, volta ao trabalho. Por quê? Os mais jovens compõem a maior parte da população economicamente ativa e, por conta da redução do auxílio emergencial, tiveram de voltar para as ruas, buscar formas de se sustentar. E os índices ressaltam que a pandemia expôs uma diferença social e racial, ou seja, pretos e pardos nas classes menos favorecidas morreram mais do que brancos na mesma condição. Vocês estão vendo aqui imagens, né, dessa população que é mais jovem, que teve que voltar ao trabalho. Gente, isso aqui é o metrô de São Paulo. Dá uma olhada nisso aqui na hora do rush. Quem é que não vai se aglomerar numa situação como essa? E olha a dificuldade de você não se contaminar, né? Porque qualquer deslize, qualquer mão no corrimão, mão no olho, escapa a máscara, sei lá, essa aqui tá com a máscara meio no queixo. Enfim, é muito difícil numa situação como essa população que tem que buscar fonte de renda não se contaminar. Infelizmente, a situação nesse aspecto não conseguiu ser resolvida, inclusive aqui na cidade de São Paulo.
E aí, quando eles falam da questão racial, né, existe uma pesquisa, né, realizada pela AfroSebrap, em parceria com outras organizações, que apontou um excesso de mortalidade, número de mortes acima do esperado por causa da Covid-19, entre pretos e pardos. Foram 270 mil casos, o que significa 22% a mais do que o esperado no ano de 2020, já no ano passado. E aqui tem outros dados, né? Mortes associadas à pandemia, se você considerar, são dados do ano passado também. Negros, 28% e brancos, 18%. Mortes associadas à pandemia até 29 anos. Negros, 32,9%, brancos, 22,6%. Mortes associadas à pandemia de 30 até 59 anos. Negros 37% e brancos 32%. Então, vocês estão vendo que em todos os patamares aqui a gente tem um maior índice de pessoas negras morrendo, né, de Covid em 2020 do que pessoas brancas. Isso tem muito a ver com a questão da vulnerabilidade social. Isso escancarou essa diferença. E a terceira causa desse rejuvenescimento, né, é a variante P1, que hoje, né, já é chamada de variante Gama. Então vamos lembrar, a variante inicial foi lá do Reino Unido, que é a variante Alfa, agora elas são denominadas com as letras gregas. A variante Beta, que é do sul da África, sul-africana. A variante Gama, que é a nossa, né, que foi a terceira de Manaus, que é a P1, e a variante Delta agora, que é a que surgiu na Índia. Aqui, por exemplo, esse gráfico produzido pela BBC mostra a mortalidade proporcional entre pessoas de mais de 80 anos a partir das semanas epidemiológicas de 2020 até 2021. Então, daqui do início do ano de 2020 até o final do ano. Aqui começa 2021 e até esse período, né, 14ª semana. Então, a gente tem o quê? A gente observa aqui, né, uma estabilidade, um pequeno aumento, tal, e depois, a partir desse processo, né, começam as vacinações, uma queda da mortalidade de pessoas com mais de 80 anos. Por outro lado, vamos ver. A variante, né? O que é variante? Variante é quando um vírus se modifica por meio de mutações do seu material genético, DNA ou RNA, e desenvolve novas características. Essa variante, a P1, que agora é chamada de variante Gama, nossa, né, variante, produzida em Manaus, né, foi descoberta em Manaus em janeiro de 2021 e já se disseminou por todo o país. Ela é até 2,4 vezes mais transmissível do que outras linhagens do vírus e pode driblar o sistema imunológico, infectando quem já teve a doença e levando a casos mais graves. Evidências associam esta nova variante ao maior número de hospitalizações e mortes, especialmente de jovens. Vocês estão vendo aqui uma menininha, né? Uma menininha, uma pré-adolescente aqui, acamada, né? E aí com a posição que eles colocam para ela poder respirar melhor. Um quadro muito triste. Muito bem. Mais uma coisa que a BBC Brasil colocou nesse vídeo, né, para dar respaldo científico sobre o fato da Covid estar migrando para camadas mais jovens. Então aqui, olha, é um boletim produzido, né, eles produzem boletim direto, mas esse é desse período, de 7 a 20 de março de 2021. Ele coloca o perfil demográfico de casos e óbitos. Muito bem. Então, como isso funciona? O número de casos, são 3 informações importantes. O número de casos, hospitalizações e mortes entre pessoas com menos de 60 anos cresce mais rápido do que em idosos. O risco, portanto, para incidência e mortalidade vem aumentando gradativamente para quem não é idoso e é, via de regra, saudável. Então, você não precisa nem ter comorbidade para ser infectado pelo vírus que causa Covid, principalmente, né, essa variante nova, nossa, Gama, ou outras que estão vindo, né, como a Delta, para ficar doente, você não precisa ter comorbidade necessariamente. Tem um monte de gente que é saudável e que acaba sendo acometido pelo vírus.
A outra questão, esse deslocamento de casos e óbitos sugere que a pandemia ganha um novo contorno no Brasil, ficando mais rejuvenescida. Então, jovens que se cuidem. E sendo a infecção mais comum entre os jovens e os óbitos mais frequentes em mais idosos, então, ó, jovem fica mais doente, idoso pode ficar doente, pode morrer, né? E pessoas com doenças crônicas também, né? Que são as comorbidades. Uma geração deve procurar proteger a outra, evitando o contágio de membros da família, vizinhos, companheiros de trabalho e amigos. Eu tenho vários estudantes que dizem que optaram pelo ensino remoto exatamente porque tem alguém em casa, né? Mora com o avô, com a avó, ou a mãe que está grávida, amamentando, ou acabou de ter um bebê, e aí eles estão tomando esse cuidado, e isso é bastante razoável, né? Bastante razoável, principalmente enquanto os jovens, né, até os adolescentes aí das escolas públicas, particulares, enfim, não serem vacinados, né? Então, pelo que dizem aí, né, o governo promete aí uma vacinação para o segundo semestre, mas até lá eu penso que seria ideal ainda permanecer no ensino remoto. Mas é uma opinião particular, não é opinião que eu quero definir para vocês. Vocês têm que refletir em cima desses dados, que são dados científicos. Muito bem, seguindo. Nesta apresentação, eu faço um comparativo entre 3 meses, mês de maio, mês de junho e mês de julho, e essa comparação de dados sobre Covid no Brasil, ela é proveniente do consórcio de veículos de imprensa, que, baseado nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde, eles nos apresentam, nos favorecem todos os dias com os dados atualizados da situação da Covid no Brasil. Na verdade, isso seria o papel do Ministério da Saúde, que como não o faz, alguém tem de fazer, e ainda bem que fazem, né? E a gente assiste nos telejornais da vida aí, né, todos os dias esses dados atualizados. Muito bem, então aqui a gente vai fazer essa comparação entre, por exemplo, mortes em 24 horas no mês de maio, nessa data. 2.136 pessoas morreram. São números, mas não vamos esquecer que são pessoas que estão por detrás desses números. E são muitas famílias, né, em sofrimento com essas mortes acontecendo desde o início dessa pandemia, né? Mas aqui, no caso, são mortes em 24 horas. Quando a gente passa para o mês de junho, tem uma queda, passa para 2.042 mortes, e aí sim, no mês de julho, já um número bastante expressivo, né? 597 apenas. Apenas não, porque continua morrendo gente, mas se a gente comparar, né, esses picos, né, que a gente teve de alta das mortes com agora, tá melhorando, felizmente. E felizmente, graças à vacinação que está acontecendo. A passos lentos, mas pelo menos está acontecendo. Total de mortes significa desde o início da pandemia aqui no nosso país até a data onde foi postada, né, essa margem aqui. Então, você tem um total de mortes de 446.527 vidas perdidas, que passa para 509.282 vidas perdidas no mês de junho, e que vai para 533.546 pessoas que morreram desde o início da pandemia até essa data, e provavelmente na data da postagem do vídeo, que é 21/7, o que vai acontecer é que você vai ver esse número maior ainda, né? Mais para frente eu vou mostrar um site lá que você pode ter acesso aos dados em tempo real, é bem interessante. E depois, em termos de casos, em 24 horas, no mês de maio, 77.598 casos. No mês de junho, isso baixa para 72.613 casos. E no mês de julho, casos em 24 horas, olha aqui, olha, diminuiu bem, né? 20.396 casos. E, finalmente, o total de casos desde o início da pandemia, que já está na casa aqui dos milhões, né? 15.976.156 casos no mês de maio apontados. Quando a gente chega no mês de junho, você tem 18.243.391 casos. E ainda em ascensão, né, no mês de julho, 19 milhões
86.184 casos desde o início da pandemia. Então, há ainda, né, um aumento do número de casos. Talvez a gente vá começar a vislumbrar uma queda nisso quando todo mundo estiver imunizado, inclusive os jovens. Nessa outra montagem, a gente vai observar a média móvel de casos. É média, né? A gente está tratando agora com média. Então, no mês de maio, 21 de maio, a gente teve um aumento, né? Essa subida, né? Subindo a montanha aqui, que não desce de jeito nenhum, tá num patamar ainda alto, ainda tem uma subida, né? Uma elevação e um aumento de 7% em termos de média móvel. Isso, a média móvel quer dizer em relação às semanas anteriores, e é média, não é número absoluto. Dados em 24/6, 24/6, de novo ainda, né, uma subida aqui, olha, 17%. E quando a gente vem para o mês de julho, aí sim a gente vê, né, uma queda, e é bonito ver essa queda, né? Então, aí passa para menos 33%, né, da média móvel. Isso é bom. Com relação à média móvel de mortes, pegando lá mês de maio os dados, a gente já vem percebendo uma queda de aí, ó, 8%, né? 8% já demonstra, né, um pouco de felicidade nos nossos corações aí de ver essa subida dessa montanha que não acabava nunca, né, em descendente agora. Quando a gente passa para o mês de junho, né, ainda teve uma queda menor, né, de 2%, poderia ser melhor, né, mas uma queda menor. E aí no mês de julho, sim, a gente vem observando aí uma queda mais consistente de menos 20%. Então, vamos ficar felizes, né, porque tá morrendo menos gente, que maravilha. A gente vai para mortes por estado, aí então tem esse quadro geral, maio, junho, julho. Então a gente vê, né, em alta a gente tinha aqui 3 estados, aqui já no mês de junho esses estados que estavam em alta, né, já entram em queda, alguns ainda entram em alta de novo, tem uma coisa meio mesclada aqui, né, e de julho, agora desse último mês, a gente tem ainda uma média aí de 3 estados em alta, mas a maioria em queda, né, e estáveis em amarelinho aqui. É só a gente seguir essa legenda para a gente acompanhar o que está acontecendo no país, ok? Com relação à vacinação, primeira e segunda doses, em maio a gente tinha 19%, né? Nem pensar em números, vamos na porcentagem direto, né? Imagina que o 100% seria esse círculo todo aqui, mas a gente só tem 19%, nem chega a 20% de pessoas que tomaram a primeira dose no mês de maio. Segunda dose, então, piorou, não chega nem a 10%, isso no mês de maio. Qual é o quadro no mês de junho? A gente já tem um aumento de 32,33%, né, de pessoas vacinadas com a primeira dose e aumentou um pouquinho a segunda dose de 11, passa de 9,65% para 11,79% da população. Quando a gente vem aqui para o mês de julho, olha o que está acontecendo, de 32,33 passamos para 39,57. Eu ainda acho que é pouco, é lento, né, esse processo, mas está indo. E de 11,79 pessoas que tomaram a segunda dose, passa para 14,44. Se a gente hoje, né, ver os dados atuais, né, da data de hoje, a gente vai ver que já alterou também. Muito bem, aí a vacinação por estado, né? Quais são os estados que mais vacinam, né? Então, eles sempre dão uma ressaltada aqui com uma cor mais escura, né? Então, você tem Mato Grosso do Sul, você tem São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Aqui você tem toda a questão das porcentagens de quanto já vacinou a primeira dose, principalmente, né? Ó, São Paulo tá aqui nos 22,40%. Né? É um dos estados que mais vacinou na primeira dose. E aqui, os da segunda dose, né? Da segunda dose, Mato Grosso do Sul está em 15,66%. Já São Paulo está em terceiro lugar aqui, né? Mais dados desse mês. Não foi divulgada a situação desse mês de julho, né? Eu não tinha esses dados, então eu coloquei só maio e junho. Mas deve ter alteração e alteração para mais, felizmente.
E neste quadro, eu apresento para vocês, né, uma comparação entre algumas vacinas contra a Covid-19, destacando em vermelho aquelas que já existem aqui no Brasil, como é o caso da AstraZeneca, da Pfizer-BioNTech, a Coronavac e a mais recentemente adquirida, que é a Janssen, da Johnson & Johnson. Então, eu tenho aqui na segunda coluna o tipo de tecnologia que cada uma dessas vacinas utiliza. Eu tenho aqui a técnica do vetor viral, né? Não só para essa, como algumas outras vacinas, a vacina russa, a Sputnik V e também a da Janssen. O que é o vetor viral? O vetor viral é o seguinte: os cientistas pegam um vírus que não é o novo coronavírus, né? O SARS-CoV-2. Eles vão pegar um outro vírus mais mansinho, por exemplo, um adenovírus, que causa uma gripezinha à toa aí. Aí eles pegam esse vírus, introduzem nesse vírus, acoplam ao material genético desse vírus uma parte do material genético do SARS-CoV-2. E aí introduzem dentro da pessoa através da vacinação. O que vai acontecer é que esse vírus, ele não vai causar nada muito sério nessa pessoa, mas ele já vai levar para dentro do corpo da pessoa a informação sobre uma parte do material genético do SARS-CoV-2, que produziria as proteínas virais, enfim. E aí o seu corpo já vai ficar esperto, seu sistema imunológico já vai ser informado disso, e caso você venha a ter contato com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, o causador da Covid-19, o seu organismo já está preparado, já está imunizado contra ele. Isso é uma técnica. A outra técnica, no caso da Pfizer, que é o RNA, é pegar parte realmente do RNA do SARS-CoV-2 e injetá-lo dentro da pessoa para que, da mesma forma, desenvolva aí, né, anticorpos, já mantenha esse organismo pré-avisado do possível contato com esse vírus, o novo coronavírus. E tem o vírus inativado, que é da Coronavac, que é pegar o próprio SARS-CoV-2, fazer com que ele passe por algum procedimento no laboratório, né? O Butantan faz isso para a gente, o Instituto Butantan, e viva o Instituto Butantan, né? Que se não fosse por ele, a gente nem tinha começado essa vacinação, enfim. Então, ele vai pegar o próprio vírus e vai torná-lo inativo, ou seja, é um vírus que não vai causar a doença, né? Ele vai simplesmente estimular o nosso sistema imunológico para que produza anticorpos, né? E fique preparado para uma possível infecção com o vírus ativo. Então, isso a gente chama de vírus atenuado, inativado ou enfraquecido. Na outra coluna tem o número de doses. Todo mundo sabe que para todas são 2 doses, exceto a Janssen, que é uma dose única, que é bem interessante. Na outra coluna, a eficácia. Então, a gente pode comparar a eficácia das vacinas, significa se você fica doente, o quanto que ela te protege, né? Na verdade, a vacina não vai te proteger contra a infecção. Ou seja, você pode pegar esse vírus, ele pode entrar no seu corpo? Pode. Ela também não vai te proteger contra a transmissão. Você, uma vez tendo o vírus, você pode transmitir para outras pessoas, mesmo vacinado? Sim, você pode. Ela vai impedir que você adoeça de forma grave. Você não vai morrer, como as pessoas morreram aí no passado, né? Vai para o hospital, fica lá em UTI, é entubado, etc e tal. Então, na verdade, toma cuidado com essa coisa de achar também que a vacina é uma coisa mágica e que você está perfeitamente imunizado e nada vai acontecer. E, inclusive, né, para o próximo ano aí, talvez a gente tenha que fazer a dose novamente, né? Eles têm que alterar essas vacinas, porque os vírus estão fazendo mutação o tempo todo. Então, você tem aqui 70,4% no caso da AstraZeneca, né, de eficácia. No caso da Pfizer, olha, interessante, 95% de eficácia. No caso da Coronavac, varia de 50,4% a 78% de eficácia. E aqui na Janssen, a mais jovem aí, né, das produzidas aí, 70% em casos graves. E na última coluna, a gente tem aqui quais as condições necessárias para o armazenamento dessas vacinas, porque é muito importante pensar, né, na logística que os países empregam para trazer essas vacinas para dentro do país e para fazer toda essa parte de distribuição para os estados, para os municípios. Então,
Cada uma delas vai ter uma exigência. Por exemplo, a AstraZeneca precisa ser mantida de 2 a 8 graus positivos para que ela possa durar esse período de 6 meses. Tem outras vacinas com um pouco mais de exigência, né? Por exemplo, a Pfizer tem que ser menos 80 ou menos 60 graus para que ela dure esses 6 meses. A Coronavac e também a da Janssen, né, já tem uma questão mais tranquila, né, de 2 a 8 graus, né, que é a mesma coisa daqui, podem ter uma durabilidade até maior, talvez. E do lado aqui, eu coloquei, né, o período entre a primeira e a segunda dose para todas elas. Então, vamos entender, por que muita gente, inicialmente, quis tomar a Coronavac? Porque, olha, o período entre a primeira e a segunda dose, ele é pequeno, é de 21 a 28 dias. E isso é interessante, principalmente para quem precisa voltar presencialmente ao trabalho. A mais interessante é a de dose única, óbvio, né, a da Janssen. E outras, né, como é o caso da Pfizer ou como é o caso da AstraZeneca, são 3 meses. Essa janela, né, o período entre a primeira e a segunda dose são 3 meses. Então, na verdade, com relação à qualidade das vacinas, está tudo ok, todas são boas. A questão da eficácia, umas mais, outras menos, mas todas são eficazes. Mas o problema é, às vezes, essa questão do distanciamento entre a primeira e a segunda dose. Então, as pessoas têm que tomar cuidado. Mesmo que você tenha tomado a AstraZeneca, tome a segunda dose, que é importante esse reforço, ok? E lembrando que muitas mortes poderiam ter sido evitadas no Brasil se a vacinação tivesse sido bem gerenciada. Todo mundo deve ter acompanhado essa complicação, né? Que mais uma vez eu aponto que é governo federal que teve todo um complicante com relação à compra de vacina, todo esse rolo que a gente está acompanhando aí pela CPI, enfim, olhos abertos para as ações do governo federal. Aí, só para lembrar, confirmando os sintomas típicos da Covid-19, mais do vírus original, né, do SARS-CoV-2, o primeiro original. Então, aqui tem os sintomas mais importantes seriam febre, tosse seca e fadiga. Isso em termos de porcentagem. Então, imagina que eles pegam uma população toda que teve Covid, qual é o sintoma mais presente, né? Em todas, se você pega 100 pessoas que tiveram Covid, em 87,9% dos casos dessas 100 pessoas aí, 87,9% tiveram febre, 67,7% tiveram tosse seca e 38,1% tiveram a fadiga. Depois vem a questão da produção do catarro, que também é bastante presente. E aí vai diminuindo, né, esses outros sintomas aqui. Isso é um dado da Unifesp, né, um dado científico, né, os caras estão fazendo pesquisa com relação a isso. Aí aqui tem um pouco a questão da diferença, né, aqui olha, por exemplo, na rinite, né, vírus, é infecciosa, é crônica, alérgica, tal, rinovírus, causa resfriado, influenza, que causa gripe, e a Covid-19, o SARS-CoV-2, que causa, todo mundo já sabe o que tem causado, né? Até morte tem causado. Aqui eles estão mostrando mais as áreas do corpo que são afetadas, né? Então, assim, dor de cabeça, topo da cabeça, tal, se é o nariz, se é a garganta, enfim. E aqui embaixo, né, um pouco dessa noção, né, para as pessoas do que é febre. Então, assim, o normal do ser humano é de 36 a 37,5. Isso é normal quando você pega o termômetro e mede. O que seria abaixo disso, que a gente chama de hipotermia? 35 para menos. O que seria considerado como febre? Uma febrícula. 37,6, aí vai subindo até 39,5. Uma febre alta de 39,6 até 41 e uma hipertermia, que é muito séria, né, de 41 ou mais, tá? Pode levar à morte. Muito bem, são dados para vocês utilizarem e tanto nos estudos, nas atividades. Agora sim, olha que maravilha produzida pela cabeça de pessoas que realmente querem informar, né, passar a informação da maneira mais transparente possível. Isso que eu estou mostrando para vocês, qualquer um de vocês pode ter acesso. Isso aqui é um site
da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Aqui tem, né, o link aí do site e é onde você consegue acompanhar a evolução da Covid no mundo, inclusive no seu país, como é o caso aqui do Brasil, que está aqui, em tempo real. Impressionante. Todo dia, se você entrar lá, você vai ter dados bem assim trabalhados, minuciosos sobre a condição do seu país, ou que se quiser comparar com outros países. Perceba que o Brasil é o terceiro da lista. O Brasil está aqui com essa tarja azul, porque quando você clica em cima do país, ele já vai te passar aqui, olha, número de casos, número de mortes e como é que está caminhando a vacinação, né? A administração das doses de vacina. Coloca aqui também os gráficos, né? As médias móveis aí de casos, de mortes e a questão do total de doses de vacinas aplicadas naquela população. O Brasil está em terceiro lugar porque é o terceiro na ordem que teve o maior número de mortes, né? Casos e mortes, né? Casos em vermelho aqui, mortes aqui em branco. Então, isso é um instrumento incrível, bem bacana para vocês acompanharem, para vocês poderem estudar sobre esses dados, fazerem comparativos, fazerem pesquisas, é bem interessante, tá? Então, assim, vale a pena acessar esse site para ter essa noção. Então, vejam, aqui inclusive a data, né? No dia 21/7/2021, às 10 horas e 21 minutos, o total de casos no nosso país é de 19.419.437. Então, já na data de hoje, o total de mortes, 544.180. E a questão da administração das vacinas, que vacinas já foram administradas. Aqui, na verdade, eu não tenho uma especificidade sobre primeira e segunda dose, mas, enfim, que pessoas já foram imunizadas, ou acho que pelo menos com a primeira dose. 118.953.537 vacinas foram aplicadas na população brasileira. Então, eu diria que essa é a imagem mais importante de toda essa apresentação dessa videoaula. E vão atrás dessa informação, é bem interessante. E eu gostaria de deixar aqui para vocês alguns sites nos quais a gente pode ter um pouquinho mais de confiabilidade. Então, seguem abaixo os sites que contêm informações confiáveis, né? Da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Secretaria do Município de São Paulo, Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, do Instituto Butantan, do mapa, que é esse que eu mostrei anteriormente, Covid-19 em tempo real da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, e a Anvisa, que está aqui também citado. Então, aqui todos os links que vocês podem aí acionar, né, e pesquisar à vontade aí para poder estudar melhor essa questão da Covid na atual conjuntura e fazer as atividades propostas. E a minha mensagem final para vocês: cuide de si e de sua família, evite aglomerações, vacina sim, vacina já, vacina é a única coisa que pode controlar essa doença horrorosa que está matando tanta gente. Espero que pare de matar, que a gente consiga, né, driblar esse vírus e fazer com que ele fique aí mais quietinho no canto dele. E fique em casa, né? Se possível, fique em casa. Portanto, gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com seus colegas, dá um like, dá um joinha, se inscreve no canal da Professora Cel no YouTube e clica no sininho para obter notificações sempre que eu lançar um vídeo novo. Então, tudo de bom para vocês, muita paz, muita luz. E um beijo no cachorro, um abraço nas crianças e até o próximo vídeo. Tchau!